Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje a gente vai trazer um assunto super interessante que é o Abstract Factory. É mais um dos padrões de Design Pattern que nós temos no C Sharp e hoje vai ser esse o assunto, beleza? Então, se você não me conhece, eu sou o Mauro Pena, sou o fundador da Mauro Sistemas, você está no canal da Mauro Sistemas. Se você quiser, por favor, a gente pede, dá um joinha nesse vídeo, compartilha. Se ficar com alguma dúvida, já deixa aquela sua pergunta bacana aí nos comentários. E se puder, dá um gostei aí, ajuda a difundir o nosso canal, beleza? Então, bora pro vídeo. Então, o padrão Abstract Factory, ele é um padrão da família criacional, que é um dos 23 design patterns criados pela Gang of Four. Eu acho que eu ainda não comentei isso. Essa Gang of Four são autores de um livro clássico, Design Patterns, Elements of Reusable Object-Oriented Software. Então foram eles que foram os autores desse livro e difundiram o design pattern, né, para a comunidade. Então ele fornece uma interface para criar um conjunto de objetos relacionados ou dependentes, sem especificar suas classes concretas. Então nós temos interfaces, que são os contratos, e os products concretos. A Abstract Factory é uma interface ou classe base que define os métodos que devem ser implementados para criar diferentes tipos de produtos. Ela não cria os objetos diretamente, mas ela diz o que deve ser criado. Aí a gente vai ter criar botão, criar checkbox. Imagina que se fosse um sistema para a criação de uma tela, de alguma coisa, né? Você tem a Abstract Factory, que é quem realmente implementa os métodos definidos naquela Abstract Factory. Então ela cria os objetos concretos do botão Windows, botão Mac, checkbox Mac, enfim. E retorna usando os tipos genérico ou abstrato, como iBotão ou iCheckbox. Ela fabrica objetos reais, mas o código que usa esses objetos só conhece as suas interfaces e abstrações. A Abstract Product é uma interface a uma classe abstrata que define o que um produto deve fazer, ou seja, seus métodos e comportamentos básicos. Ela é como um contrato para os produtos concretos seguirem. Por exemplo, iBotão, que tem o método render. Product é o concrete product. É a implementação real desse produto, herdando ou implementando o Abstract Product. É onde está o comportamento específico daquele produto. Por exemplo, o botão Windows.render, é ali que vai estar esse botão, né? Essa renderização do botão. Então, resumindo, você tem a Abstract Factory, que diz quais são os tipos de produtos que precisamos criar. Concrete Factory constrói esses produtos seguindo o modelo da Abstract Factory, essa Abstract Factory a gente viu na aula passada. Se você não viu, por favor, vai nesse vídeo que fica bem legal. Se eu conseguir, eu vou deixar no link de comentário, na descrição do vídeo, tá? E Abstract Product, que define o que o produto deve fazer. Product é o produto concreto, propriamente dito, que implementa os comportamentos definidos. Então, no cenário de hoje, a gente vai criar um sistema básico de note-taking, que é um sistema de anotação, né? Tipo um Evernote da vida. Eu gosto muito desse tipo de programa, eu uso muito o Evernote em específico, mas eu quero começar a criar o meu, né? Nós, como desenvolvedores, nós podemos criar nossos produtos, né? Sem ficar dependendo de uma empresa. Então isso é maravilhoso da nossa profissão, porque a gente literalmente cria o que a gente precisa criar, digamos assim, né? Basta tempo, né? Então a gente vai estar criando um note-taking bem básico, só para demonstrar especificamente essa
essa Abstract Factory, e ela deve funcionar em diferentes plataformas, web, mobile, e se você quiser, você pode criar para Windows, Mac, enfim, estender essa aplicação, né? Cada plataforma exige um Note Editor, que é diferente, é um editor adaptado para o ambiente mobile, e um Note Storage, diferente, que ele vai criar, salva via uma API, se for web, e se for no mobile, ele salva, por exemplo, no SQLite. É lógico que assim, a gente não vai criar todo o sistema, tá? O sistema real mesmo que a gente vai estar criando com o CQRS e tal, vai ser no final dessa playlist de Design Patterns, tá? E queremos manter um sistema flexível, podendo trocar toda a família de produtos, ou seja, o editor e o storage, de uma única vez, dependendo da plataforma. Os benefícios dessa abordagem para o nosso sistema, ele facilita o teste e simulação, trocando apenas a factory, e garante que os componentes, o editor e o storage, sejam compatíveis entre si. Permite escalar para novas plataformas, desktop, sem alterar o código do cliente. Beleza? Então, bora lá. A gente está aqui na nossa solução. Eu já criei aqui 3 pastinhas, a Factory, a Interface e a Product. Vamos iniciar aqui a nossa iNote Editor. Então aqui vamos ter Public Interface iNote Editor e Void Open. Bem simples, tá? Seguindo a nossa linha só para prova de conceito, e quando a gente começar a desenvolver mesmo o nosso software, você vai ver diversos patterns sendo de fato implementados em real, né? Beleza. Então, uma interface, mais uma interface. A gente criou a iNote Editor, vamos criar agora a iNote Storage. Public. Void Save. E aqui vamos botar o conteúdo, texto. Beleza? E agora mais uma interface iNote Factory, que vai essa aqui é o que? Essa aqui é a nossa Abstract Factory, iNote Editor, Create Editor e iNote Storage, Create Storage. Beleza? Esse aqui, o iNote Editor e a iNote Storage, fazem parte da Abstract Products. Então esse cara aqui e esse cara aqui são as Abstract Products. Beleza? A gente vai ter também a nossa Factory. Na Factory a gente vai ter o que?
Mobile Note Factory public. Essa aqui vai ser uma classe. O que ela vai fazer? Ela vai usar o contrato iNote Factory e eu vou implementar esse cara. Ó. Só que aqui eu quero fazer diferente. Não vou fazer assim não. Vou fazer diferente. Vou fazer daquele outro jeito que a gente já viu. Vamos new mobile note editor, que eu ainda vou criar note editor e vamos criar esse mobile note editor, tá? O mobile note editor vai ficar aqui. Public. E ela vai implementar iNote editor. E aqui temos public void open console.write line, abrindo o editor mobile. Beleza? Vamos voltar aqui, vamos importar. Beleza? E aqui a mesma coisa, sendo que vai ser um new mobile note storage, que a gente vai criar agora. iNote storage public void save, que é o string texto, console write line, esqueci aqui, salvando, beleza? Então esse é o Mobile Note Factory, Mobile Note Editor e o Storage. Agora a gente vai criar a nossa web. Vamos criar aqui a nossa web. Lembra que a gente tem web e mobile. Web Note Factory. Aqui no mobile a gente implementou o que? O Note Editor, Create Editor e o Note Storage, Create Storage. Agora a gente vai ter iNote Factory. Como a gente teve
aqui, iNote Factory, tá? E nós vamos ter public iNote editor create editor new web note editor e public iNote storage create storage new web note storage. Beleza? Lembra que aqui a gente criou o objeto mobile note editor e agora a gente vai criar, caso a gente opte pela web, um web note editor. Então a gente tem sempre o web note editor ou o mobile note editor, tá? Então vamos criar essas products. Web note editor, que vai ser bem parecida, na verdade, com esse cara aqui, né? Só que agora para o web. Então aqui a gente tem public iNote editor e abrindo editor web com web, tá bom? Aqui no nosso mobile a gente abriu o editor mobile. Agora a gente está abrindo o editor web. E agora storage web note storage para salvar o texto, né? iNote storage salvar. Beleza? Aqui no nosso storage a gente salvou no SQLite e aqui a gente vai enviar para uma API. Beleza? Então esses são os nossos products. Beleza. Agora o que a gente tem é o nosso application. Vamos criar Note Application. O que a gente vai ter aqui? Public class private read only iNote editor. Como é private, por convenção a gente começa o nome dessa nossa variável com underline, note editor,
É uma convenção, não é obrigatório, mas é quisto, né? Private read only inode storage. Vamos criar o nosso construtor CTOR, que é, se você estiver usando, né, o Visual Studio, é um atalho para criar um code snippet, para criar um método que é o CTOR. E aí tem inode factory. E aqui a gente vai editor, factory.create editor e storage create storage. Então a gente está criando no Note Editor, a gente está usando o create editor e no storage create storage, beleza? Se lembra da teoria, tá? E aqui agora void start Note Editor ponto open storage ponto save. Beleza? Minha anotação de exemplo. Beleza. E agora, nosso programa principal. Agora, nosso programa principal, temos a inode factory. Temos console.writeLine. Vamos dar duas opções para o cara. O que ele quer? Pela plataforma web ou mobile. Aí aqui a gente vai fazer o seguinte: var input console.readline e vamos forçar a entrada desse input como lower, que é minúsculo. Não é importante se a pessoa digitar assim, ela vai ser digitada, vai ser transformado minúsculo, tá? Aqui a gente vai fazer uma outra sacada também, que é factory recebe input é igual a mobile new mobile note factory, se não new web note factory. O que a gente fez aqui? Esse é um ternário, digamos assim, diferentão, né? O que eu fiz? Ele vai entrar aqui nesse input, né? Esse input, então, ele vai receber, por exemplo, factory é igual a mobile se o mobile for igual ao mobile, por exemplo, que eu estou escrevendo aqui, ele vai instanciar mobile note factory.
Se não, ele vai instanciar o Web Note Factory. É um ternário diferentão, tá? Beleza. E aí agora vamos chamar o application. Note application vai receber a factory, vai receber note application.start. Beleza? Vamos ver se isso aqui não explodir. Eu não instanciei. Beleza. Beleza, compilou. Rodar. Beleza, plataforma web ou mobile, eu quero web. Se eu escrever, perceba que eu escrevi em caps lock, né? Eu escrevi em maiúsculo. Ele abriu o editor web e salvou a anotação via API. Vamos escrever agora mobile. Mobile, salvou no editor mobile e abriu o editor mobile e salvou a anotação no SQLite. Beleza? Então, vem aqui. Vamos criar aqui. Vamos rodar isso aqui passo a passo. Não vou botar aqui não. Vou botar embaixo. Dá um F5. Web. Web. Beleza? Então, o que tem o input? Tem web. Então, o factory vai ter agora um objeto, vai instanciar o objeto da web Note Factory. Vamos dar um F11. Ó, ele abriu o Web Note Factory. Beleza? Agora a gente vai chamar o application com o factory, com o nosso factory. O factory recebeu o nosso Web Note Factory, criou o editor do Note Factory. Ó, Web Note Factory. Instanciou, agora ele tem esse objeto e criou o storage, agora ele tem esse storage. Chamou o nosso start, abriu o editor, salvou, fechou. Beleza. Beleza, é isso. Fechou. Beleza? Então, galera, para o vídeo é isso. Eu espero estar trazendo uma pegada mais dinâmica para os vídeos, trazendo um roteiro já escrito e já trazendo um código mais voltado para uma futura application que a gente vai desenvolver. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, por favor, deixa aí nos comentários que eu vou responder com o maior prazer. E compartilhe esse vídeo, não esquece de dar o like. Obrigado e até o próximo vídeo.